Não menospreze o estrago causado por uma teologia ruim. Uma teologia mal feita, descuidada, despreparada, causa estragos reais na vida da igreja e na vida das pessoas. Por isso, é necessário que tenhamos muito cuidado no estudo, no preparo, na transmissão das verdades da palavra de Deus. Transmitir com fidelidade as verdades que nós recebemos do Senhor é uma missão importantíssima, necessária, indispensável na vida da igreja. Porque má teologia causa estragos reais. E essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses vai nos fazer refletir um pouquinho sobre isso, vai nos mostrar um desafio que a igreja ali na cidade de Tessalônica vinha enfrentando. Eu me lembro de um episódio em que eu estava conversando com uma pessoa nova, uma pessoa desconhecida, e a gente estava interagindo, e num determinado momento a conversa caminhou para essa questão de igreja, e ela perguntou, de que igreja que você é? Eu falei que eu era da igreja batista, e ela, tá, na sua igreja é diferente, né, assim, na igreja de vocês não tem assim, o culto não tem assim tanto poder, né? Eu fiquei meio sem entender, falei, me ajuda a entender, como assim não tem tanto poder? Ao que você se refere? Não, porque na igreja de vocês as coisas são mais pensadas, né? Vocês escolhem as músicas antes, a pregação é preparada antes, né? Tem um estudo, tem uma pessoa que é escolhida. Na nossa igreja, a nossa igreja ela é mais movida pelo poder, assim, de Deus. Né? Então as coisas acontecem na hora, ali na hora Deus levanta um pregador, Deus levanta alguém para cantar, não tem uma preparação, né? A gente chega e o poder de Deus é que conduz o culto. E é muito interessante que em muitos ciclos do cristianismo exista essa visão, talvez não tão intensa, talvez não tão radical, mas exista uma certa visão de que o poder de Deus esteja meio que em uma categoria diferente ou até oposta ao estudo, ao preparo, à dedicação intelectual do preparo e do entendimento. Como se o poder de Deus ele só se manifeste num ambiente desprovido de intelectualidade, desprovido de entendimento. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que isso não poderia estar mais longe da realidade. Para reparar. Mas Jesus ele teve discípulos que eram pescadores. Sucesso, teve. E eles foram, inclusive, uma das grandes marcas para as autoridades religiosas era olhar para esses homens que não tiveram instrução clássica de estudo e ver como Jesus havia transformado a vida deles, como eles conversavam, como eles articulavam. Mas esses homens eram pescadores, a gente inculta, a gente que não estudou, como é que eles estão conversando assim com a gente? E é fácil, talvez, ser convencido por essa ideia de, não, o poder de Deus, para ele se manifestar, tem que se manifestar num ambiente onde não haja cultura, onde não haja entendimento, onde a pessoa é um nada. E aí o poder de Deus se manifestou. Mas olha para a jornada de Jesus com seus discípulos. Jesus passou 3 anos e meio de ministério treinando os seus discípulos. Não foi de uma hora para outra que aquele pescador impulsivo se transformou num pregador do evangelho. Houve muito tempo, foi muito suor de Jesus, muito preparo para que os discípulos fossem trabalhados, fossem lapidados para aquela missão. Quando Jesus escolhe o apóstolo Paulo para ser o seu emissário ao mundo e levar o evangelho aos gentios, ele busca uma pessoa extremamente capacitada, que conhecia a lei, estudado, extremamente capacitado para lidar com as nuances culturais, com o mundo fora ali do ambiente judaico, e o Senhor o escolhe para ser esse seu mensageiro e levar e transmitir essa mensagem a esse mundo que não conhecia a Jesus, que não conhecia ao Senhor. E por mais que Paulo diga, e ele enfatiza isso muito, olha, eu fiz questão de trazer palavras simples, de trazer com simplicidade, mas o entendimento de Paulo, a clareza doutrinária, a clareza do entendimento das Escrituras, é que possibilita a Paulo traduzir verdades complexas em expressões simples. Quem entende a complexidade é capaz de transmitir com simplicidade. Mas o problema é que o contrário não é verdade. Quem não entende o complexo tem grande chance de falar bobagem, de trazer mentiras, de entregar conversas que não são fiéis, que não são compatíveis com a verdade das Escrituras. Nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e é interessante a gente notar que Paulo precisou escrever uma segunda carta, né? Ele escreve uma segunda carta. Ao que tudo indica, essa carta foi escrita pouco tempo depois da primeira. Alguns estudiosos
penso que talvez numa janela ali de uns 6 meses depois ele tenha escrito essa segunda carta, porque claramente ele soube que a primeira carta não foi suficiente para sanar algumas questões, e ele escreve então uma segunda carta que está um tanto ligada ao tema trabalhado na sua primeira carta. Vale destacar que Paulo está escrevendo a uma igreja que ele admira, irmãos que ele sabe que permaneceram fiéis, que estão dedicados, que são exemplo de fé, que têm testemunhado do evangelho, e ele mais uma vez fala sobre isso. No primeiro capítulo, basicamente, ele vai tratar sobre como a fé deles tem sido exemplo e cada vez mais tem se desenvolvido na fé, no amor uns pelos outros, na perseverança e na fidelidade deles diante das aflições, diante das perseguições. Então, esse primeiro capítulo, Paulo trata muito dessa questão, desse reconhecimento, e fala de que ele tem orado por eles, para que Deus os capacite a terem cada vez mais uma vida digna do evangelho, do chamado que eles receberam, e que Deus dê para eles poder de permanecer, de perseverar e de realizar as obras que a fé os motiva a fazer. Mas a partir do capítulo 2, e são só 3 capítulos, né, essa carta mais curta, Paulo vai tratar sobre algumas questões, alguns problemas teológicos, doutrinários que permanecem, e ele vai mostrar como isso tem trazido problema para a vida da igreja. Por exemplo, ele começa no capítulo 2 dizendo, olha, não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Claramente havia gente que estava aflita, tinha gente angustiada, tinha gente preocupada, assustado com esse papo do dia do Senhor. Começou a se espalhar entre aqueles irmãos ali, entre eles, um entendimento equivocado, teológico equivocado, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, sobre a vinda do anticristo, sobre o papel do anticristo, que aqui no texto Paulo vai tratar sobre o homem da perversidade, e esse entendimento equivocado sobre a vida de Jesus, sobre como esses fatos se dariam, quando se dariam, começou a trazer angústia, preocupação, aflição para a vida das pessoas. Essa igreja estava aflita, estava preocupada por um entendimento teológico equivocado. Então, teologia ruim traz impacto real para a vida da igreja. Paulo vai dizer, olha, não fiquem preocupados então em relação a isso. Esse dia não virá agora, esse dia não virá enquanto não surgir, não virá até que surja a rebelião, ou o tempo da rebeldia, né, do afastamento, e venha o homem da perversidade. O dia do Senhor não virá até que venha o anticristo. Vai vir o tempo do afastamento, desse esfriamento, depois virá o anticristo. Esse anticristo, ele se exaltará, ele se porá acima do Senhor, acima de tudo, ele fará a oposição a tudo que o povo chama de Deus, a todo objeto de culto, e ele mesmo se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então, esse anticristo é uma figura que vai surgir para enganar a muitos, enganar especialmente aqueles que resistiram ao Senhor, que não foram obedientes ao Senhor. Ele vai tentar tomar esse lugar de Deus, será uma figura que se apresentará como uma divindade que vai se sentar nesse trono, vai se passar pelo Senhor e vai tentar assumir esse lugar que é de Deus. E ele diz então que o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse anticristo virá? Virá. Para começo de conversa, não é agora, então vocês não precisam ficar preocupados aí, porque tem outras coisas para acontecer antes de que essa profecia se cumpra. Então, ele virá, não é agora ainda, mas mesmo quando ele vier, Jesus, na sua vinda, o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Nós não temos que temer o anticristo, porque o Senhor é maior do que ele. E vai destruí-lo assim, ó, com o sopro da sua boca. Vocês não precisam ficar preocupados, angustiados, tem gente perdendo sono aí, porque vocês estão dando ouvidos a esses ensinos equivocados. Então não se deixem assustar pelo que qualquer um diga. E aí ele insiste, olha, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por cartão. Se firmem nos ensinamentos que nós já passamos a vocês, na verdade das escrituras que nós já apresentamos. Fiquem com isso, parem de dar ouvido a qualquer loucura, a qualquer pensamento que se diga teológico, a ouvir qualquer um que diga que teve uma revelação, que recebeu algo especial de Deus. Não caiam nessas conversas. Fiquem com a escritura, fiquem com a palavra de Deus revelada e já entregue a vocês, e não deem ouvidos a
profetas, esses que se dizem profetas e trazem conceitos equivocados que só trazem tumulto e aflição para o coração de vocês. Tanto que ele vai tratar de um outro problema que surge em decorrência disso também. Esse entendimento equivocado sobre a vida de Cristo, sobre o momento em que vem, está vindo agora, a qualquer momento está vindo, começa a gerar um problema real na vida das pessoas, em que uma turma fala, beleza, então se Jesus está vindo, não vou nem trabalhar não. Algumas pessoas, muitos da igreja, gente, eles passam a se recusar a trabalhar. Não vou trabalhar. Jesus está vindo, vou gastar, eu vou descansar, não vou me preocupar agora com o trabalho, deixa isso para lá. E Paulo vai ser muito firme, ele diz, olha, mantenham afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Paulo vai dizer, olha, eu quando estava entre vocês, estava trabalhando para não ser peso para vocês. Que papo é esse de ter gente que agora não quer trabalhar? Porque trabalhar não querem, mas na hora de comer, eles vão para a mesa daqueles que estão trabalhando para comer. E estão gerando problema, porque Paulo vai dizer, olha, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e estão intrometendo-se em assuntos alheios. Vão para a casa dos outros comer e ainda estão dando palpite na vida dos outros e causando problema na casa dos outros. O preguiçoso sempre traz problema. E Paulo está dizendo, olha, mantenham-se distante dessas pessoas. Ordenamos, insistimos que essas pessoas sosseguem, parem com essas bobagens e trabalhem para obter o próprio sustento. E fala para os irmãos da igreja, observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta, afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Não é sobre fazer inimigos, não é sobre riscar as pessoas da vida, mas é preciso corrigir o erro. O erro teológico, se ele não for corrigido, ele causa estragos reais na vida da igreja e na vida das pessoas. Por isso, amar a palavra de Deus, a ponto de amar a verdade revelada e desejar entender com o máximo de fidelidade e profundidade possível, é algo que todo cristão deveria ter como prática na sua vida. Buscar boa informação, boa teologia é um compromisso, uma responsabilidade de todos nós, para que não sejamos levados pelas loucuras. E se você está na internet há tempo suficiente, você já viu muitas loucuras que são ditas em nome de Deus, que fazem exatamente isso. Desesperam as pessoas, deixam as pessoas aflitas por aí, preocupadas, fazendo bobagens e assumindo posturas equivocadas como esses que pararam de trabalhar para esperar Jesus voltar enquanto comiam comida dos outros e causavam problema na casa dos outros. Cuidado. Cuidado para que você não menospreze o estrago da má teologia e busque boas fontes de informação. Busque ouvir gente que de fato estuda a palavra de Deus, que se propõe a entender, que gastou tempo, que dedicou horas de estudo, de leitura, de preparo, porque isso não é vaidade, isso é necessidade. Se queremos entender a palavra de Deus, precisamos nos debruçar sobre ela e estudar como de fato quem quer aprender. Pare de ficar dando ouvido para qualquer irmãozinho, por mais que ele fale bonitinho e ele diga ter boas intenções, mas que está só sambando pela Bíblia, abrindo uma página qualquer, eis que te digo, o Senhor te anuncia, e solta uma palavra aleatória, sem nenhuma base, sem nenhum entendimento do que ele está lendo, porque esse tipo de postura só causa estrago, e causa estrago real. Não é vaidade, não é orgulho teológico, é simplesmente a realidade, e Paulo está advertindo os irmãos da igreja de Tessalônica sobre isso. Parem de dar ouvidos a qualquer coisa, porque vocês estão tendo problemas por causa disso. Que estejamos atentos a isso, ame a palavra do Senhor, deseje entender, busque conhecimento, busque boas fontes para que você possa se alimentar de fato da verdade que está contida na palavra de Deus e não das loucuras e devaneios que vão surgindo por aí. Deus te abençoe, abençoe você, a sua família. Vamos juntos, lendo, aprendendo com a palavra do Senhor. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado. Clica no aviãozinho que deve estar por aqui. Envia para um amigo, envia para um familiar. Vamos fazer essa palavra chegar a mais pessoas. E volta amanhã que nós seguimos com as nossas leituras. Até o final do ano nós vamos fechar a leitura da nossa Bíblia e vamos juntos aprendendo cada dia mais. Deus te abençoe. Até!